Boa noite, pessoal, ou bom dia, não sei que horário vocês estão me assistindo. Se vocês assistiram a primeira aula, vocês assistiram sobre verbos modais. E naquela aula eu teve um verbo que eu disse que iria estudar para apresentar para vocês. De acordo com o Google, may significa poderia. Então você usaria numa frase do tipo, uma que se usava bastante na escola. May I go to the bathroom? Eu poderia ir no banheiro. Então você usa o may como deveria. Como poderia. Eu me enganei. Eu dei uma pequena pausa para ver se eu achava no celular aqui, mas eu não achei. Existe um exemplo para todos os verbos estudados na aula anterior, que foi de verbos modais. Might, may, could, would. Mas agora vamos falar sobre pronomes. E o que são pronomes? Caso você tenha se esquecido deles do português. Eu, você, ele, ela, tu, vós, nós, eles. E tem aqueles pronomes de posse, que é o meu, minha, seu, sua, dele, dela. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, como eu disse no vídeo que eu mandei lá no grupo, sobre a aula de verbos, o pronome pessoal você apenas usa se você estiver conjugando um verbo. Eu acho que eu tenho até escrito isso aqui. Pior que eu tenho, não sei se está legível aí, mas pronome pessoal só pode ser usado se você estiver conjugando um verbo na frase. E aí o exemplo da aula que eu peguei foi, se eu te perguntar quem mora no Brasil, who lives in Brazil? Você mora no Brasil, então você responderia eu. E como se diz eu em inglês? I. Só que isso estaria errado. Você não diria quem mora no Brasil e você responde I, você está respondendo errado. Porque existe uma outra forma de você responder, porque I não está conjugando um verbo. Se você quiser falar I para responder essa frase, who lives in Brazil, você tem que colocar um verbo para que o I possa julgar. Então, I do. I do significa eu faço. Faz o quê? Mora no Brasil. Então é do verbo to be, então. Então, para você usar o I, você teria que ter um verbo para poder usar o I. Se você não usa o I, você tem que usar o equivalente, que é a outra forma de dizer eu, que é o me. Então, eu separei umas imagens aqui. Eu espero que dê para ler, tá bom? Ó, o pronome normal, subjeto, essa aqui eu realmente não entendo. É o eu, você, ele, ela. Isso, esse daqui, ele é utilizado para animais, coisas e empresas, organizações. Por exemplo, eu posso falar que essa televisão pertence a um hospital. It belongs to a hospital. Então aqui, nós, você de novo, só que como está no plural, é vocês, e aqui é eles. Então aqui você tem as mesmas palavras daqui, ó. Significa eu, significa você, significa ele, significa ela. Aliás, se você assistiu meu primeiro vídeo, você vê que eu usei errado o her. Aí lá pelos 10 minutos que eu fui perceber, não é she, mas é porque o é ela. Tem o mesmo significado, as duas palavras significam ela. Então você tem que aprender a situação em que você vai usar. It, us também significa nós. You também significa vocês. E a terceira pessoa significa eles também. Só que você tem a ocasião em que você usa esses daqui e a ocasião em que você usa esses. Então agora eu vou ficar na frente do computador para não ficar segurando o celular aqui próximo à televisão. Então, se você quer realmente acompanhar a aula, eu sugiro que você anote aqui os pronomes dessa primeira fileira aqui, que eu acho que eu vou tratar só desses aqui por enquanto. Depois eu passo para esses aqui. Então, anota só esses daqui, que são os pronomes que você vai utilizar de acordo com a concordância. Porque como
Como foi dito no texto aqui das anotações que eu fiz, o pronome possessivo não deve ser traduzido, mas ele deve ser associado. É uma questão de concordância. Então, porque se torna inviável decorar todas as traduções possíveis para um pronome, pois existem muitas traduções possíveis. E aí eu coloquei o pronome yours, que significa seu. Mas será que significa só seu? Olha, o pronome yours, ele significa teu, tua, teus, tuas, porque ele também é do plural. Teus, tuas, seu, sua, seus, suas, vosso, vossa, vossos, vossos e vocês. Vale a pena decorar todos esses significados aqui só para aprender essa palavra? Então, da mesma forma que se você assistiu à aula anterior dos verbos modais e você viu o verbo ele não se altera, você altera o verbo auxiliar que vem antes, porque esse verbo auxiliar define como que a palavra deve ser lida. A mesma coisa vai acontecer com yours. Você vai estar diante de uma situação em que você vai ler, ou você vai ser perguntado, você vai ouvir, ou você vai precisar falar, e aí você vai saber qual pronome você usa. Mas nunca porque você decorou, mas sim porque você vai associar com o restante da frase. Por exemplo, olha essa frase que eu montei agora. I travel with she. Desculpa, que tá invertido aqui. I travel with she. Essa frase está errada porque she não está conjugando o verbo. Então devemos usar a outra palavra que significa ela. E lembra que eu pedi para anotar? Qual que é a outra palavra que significa ela? She. Se estiver conjugando o verbo, você usa she. Se não tiver verbo na frente do pronome, você usa her. Então, I travel with her. O certo seria I travel with her. I sing with her. I travel with her. Outro exemplo. She works with I. Lembra que eu falei o I lá do Brasil? O I você só usa se você estiver conjugando o verbo. Aqui o I, ele está sendo a última palavra da frase. Ele não está conjugando nenhum verbo. Então, esse I está errado. Por quê? She está certo. Porque está conjugando o verbo. Então, she é um pronome que está certo aqui, ó. She works. Então, ela trabalha. O pronome ela está conjugando o verbo trabalhar. Então, ela está certo porque está trabalhando. Mas o I não está. Então, está errado. Porque o I não está conjugando o verbo. Então, você usa o equivalente, que é o me. O certo, então, seria dizer she works with me. Não she works with I. Entendeu? Como não tem verbo sendo conjugado, você usa o equivalente aqui. Se tivesse verbo, seria esse. Como não tem verbo, é me. She works with me. Porque a frase acabou e não tem verbo. Aqui é she works with I, então não combina porque não tem verbo depois. Mas olha só essa frase. Essa frase nem ao menos verbo tem. Mas ela está errada. Porque o certo seria me and her. Eu vou até anotar essa frase e vou perguntar para um professor que eu conheço para saber o porquê que aqui se usa o I. Porque realmente a frase não tem verbo e começa com I. Por que não começa falando me and she? Me and her. Quem diria? Até deu para passar rápido lá. Vamos entrar então para os pronomes possessivos, que no português são... Realmente não dá para você encontrar equivalentes no português para cada um. Porque é complicado, porque para cada pronome em inglês existe pelo menos 4 em português. Meu, minha, meus e minhas. Então, meu carro, minha casa, meus carros, minha casa. É my car, my house, my cars, my houses.
Então você só usou o pronome my. Então você olha para o inglês e você vê que o my ele pode ser traduzido como meu, minha, meus, minhas. E também tem os pronomes possessivos dele e dela, que é, por exemplo, her car, o carro dela, her car, ou his car. His car, não é his car, é his, é H-I-S. Deixa eu mostrar a tabelinha de pronomes mais uma vez. Esses aqui são os pronomes de posse. My, meu, seu, ou, como eu disse, tem 13 significados esse aqui. Então é seu, sua, teu, tua, his, que é dele, macho, her, que é para mulheres, dela, its, que é para quando pertence a alguma organização, e acho que esse aqui é neutro, só muda porque tem o S, nosso, e vós, nosso, né, e deles. Então esses daqui são os pronomes de posse. Quando você quer falar que você tem a posse de alguma coisa, eu vou mandar esse daqui no grupo depois. Quando você quer dizer que você tem a posse de alguma coisa, esses daqui são os que você vai usar. O pronome possessivo você apenas usa antes do substantivo. Eu dei uma pausa aqui para pesquisar o que é um maldito substantivo. E de acordo com o site que eu abri aqui, substantivo é aquela classe de palavras usada para dar nomes aos seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades e ações, entre outros. Exemplo: menino, João, Portugal, caneta, ventania, coragem e corrida. Então, definido o que é substantivo, você já sabe então que toda vez em que você estiver diante de uma dessas classes de palavras, algo que esteja sendo descrito, você usa o pronome possessivo de alguém que tenha a posse daquilo. Então, se eu quiser dizer que eu tenho uma praia particular, my beach. Tem cuidado com essa palavra, que a pronúncia de vadia é idêntica à palavra beach. Então, this is my car. Então você tem uma palavra que descreve um objeto. Aquele objeto é o quê? É um carro. E você está dizendo que aquilo lá é seu. This is my car. Esse é o meu carro. Então você usa o my e car logo em seguida. Então toda vez em que você estiver descrevendo alguma coisa, você vai usar o pronome de posse correspondente àquilo que você estiver fazendo, àquilo que você estiver querendo dizer. Então, se você está querendo descrever this is my car, você está querendo dizer esse carro é meu. Agora, se a frase for diferente, se você quiser falar o carro é dele, aí você altera o pronome de posse para his. This is his car. Esse é o carro dele. E percebe que no português a gente não pode traduzir de forma literal. A frase no português, o dele é a última palavra. Este é o carro dele. No inglês, o dele é a penúltima. This is his car. Então, o pronome vem antes do substantivo. Mas se você prestou bem a atenção... caramba, eu vou levantar para mostrar e não troco a tela aqui. Se você prestou bem atenção, existe aqui essa coluna que está identificando os de posse, my, meu, seu, dele, dela, deles, enfim. Mas você viu que tem uma outra coluna aqui do lado também. E como é que você sabe quando você vai usar aqui e quando você vai usar essa? É simples. Como eu acabei de dizer, o substantivo de posse da primeira coluna
você sempre utiliza quando você tiver um substantivo à frente da palavra. Então, this is my car. Você vê que o carro está na frente do his. Agora, e nesse exemplo aqui? This car is my. Esse daí está errado, a frase está errada. Porque o my, aqui, ele não tem nenhum verbo na frente dele. Então aqui o certo seria você trocar por mine. Então toda vez em que você tiver um substantivo na frente, você vai usar os pronomes correspondentes dessa coluna aqui. Toda vez em que você não tiver um substantivo na frente, você usa os pronomes dessa coluna aqui. Pessoal, eu peço desculpa pelo desabafo no grupo hoje, mas, cara, eu faço um certo esforço, sabe? Tipo, I could easily change the language that I'm speaking with you. I don't have any problem to speak in English. I spoke in English with several different people in several different occasions. And I keep talking for hours. And they compliment me. They say my English is good. Se alguém entendeu o inglês aí e quiser colocar na tradução que eu falei, é só falar. Mas foi uma demonstração. Eu sei falar. Eu posso não saber a gramática por trás, porque eu aprendi de forma autodidata. Conforme eu tive muita convivência com o idioma, eu acabei tipo que absorvendo. E aí teve um amigo meu falando que queria mudar para os Estados Unidos e eu falei, eu vou dar aula para ele. E aí eu decidi expandir esse projeto, aí como eu ia dar uma live, falei, vamos combinar de fazer a aula a tal horário? Ele disse sim, eu falei, já que vou fazer para você, não custa nada eu também fazer para os outros. Resultado, o meu amigo que vai para os Estados Unidos em abril não assistiu nenhuma aula e todas as outras pessoas que eu convidei no grupo estão fazendo parte. E aí como eu chamei e falei, vou fazer o inglês gratuito, eu estou aqui me dedicando para isso. Eu simplesmente fiquei triste porque o grupo ele parecia estar morto, entendeu? Eu me sentia falando com as paredes. Eu postava vocabulário, ninguém respondia nada. Ninguém falava, por exemplo, interessante, essa palavra eu não conhecia. Como que pronuncia isso? Ninguém me mandou um áudio no privado tentando pronunciar as palavras para eu dizer se você pronunciou a palavra da forma correta. Ninguém tentou usar a palavra em uma frase. Entendeu? Então eu já ensinei a posição do verbo para vocês dizer possibilidades na outra aula. Agora eu ensinei pronomes, falei sobre substantivos. Algumas frases simples já deve dar para formar. Está ventando hoje. Hoje o dia está ensolarado. Sabe, alguma coisa bem simples assim. Então, o que me frustrou hoje é que eu me senti falando com as paredes. Mas aqui estou gravando outra aula para vocês, porque eu disse, o curso é gratuito. Entendeu? Eu peço contribuições porque é tipo um reconhecimento. Eu tive que gastar um tempo, eu acabei de falar em inglês durante um tempo no vídeo. Então eu não preciso disso, mas eu tenho esse esforço porque já que eu comecei o projeto, vamos adiante. Só que eu gostaria de um pouco de reconhecimento. Então você vê, eu não falo valores. Olha, cada um tem que contribuir com X valor, ou então o projeto AK. Não. Eu falo, inclusive, em participação. Eu não estou simplesmente falando me dá. O que eu estou falando também eu estou à disposição. Tente formar uma frase, eu mando o vocabulário para vocês, mande a pronúncia para mim no privado, eu respondo para você se você está pronunciando de forma correta. Eu não estou simplesmente requisitando, eu estou oferecendo uma troca, eu estou aqui me colocando à disposição para transmitir o conhecimento que eu consegui adquirir. E eu simplesmente gostaria que tivesse pessoas reconhecendo isso, não apenas me ignorando por completo no grupo, como se eu estivesse lá falando com as paredes, mas também reconhecendo que,
poxa, se eu dediquei o meu tempo tem que valer alguma coisa. Então seria legal da parte de vocês se vocês pudessem fazer alguma contribuição, e de novo, eu não estou nem estipulando valores. Alguma coisa. O que você achar que der, sabe? Não vou nem chutar valor, eu ia falar micharia. O que você achar, olha, gostei do projeto, a aula está sendo boa, eu estou me colocando à disposição para tirar as dúvidas, é só me mandar mensagem no particular mesmo, ou no grupo, entendeu? Eu tô aqui e, como eu disse, eu não tô pedindo doação, eu tô pedindo uma troca, porque eu estou me colocando à disposição de fazer algo em retorno por vocês. Então eu gostaria que vocês também fizessem algo em retorno por mim. Por isso, por hoje é tudo. E os verbos reflexivos, pelo que eu tô lendo aqui, minha cachorra acabou de roncar. Ela dorme embaixo da minha cama quando eu venho pra cá. Os verbos reflexivos eu vou deixar para a próxima aula. Tenha uma boa noite, um bom descanso, um bom dia. Não sei que horário você está vendo isso, mas have a nice day. Tenha um bom dia.